Vou falar sobre os tipos de cifradores e também, em contrapartida, vocês irão ver na tela definições de algumas palavras-chave que a gente vai repetir durante o vídeo, que é sobre o tema de criptografia, tá? Então, provavelmente vai aparecer aqui na parte de baixo do vídeo, então fiquem atentos. Caso não entendam alguma palavra que a gente fale, o significado vai estar aqui embaixo do vídeo, tá bom? Então, o professor Carlos Mazeiro, que foi o autor do livro base que a gente utilizou para fazer essa videoaula, ele citou 3 tipos de cifradores. O cifrador de César, o cifrador de Werner Magborn, o cifrador de substituição e transposição. Eu vou falar mais sobre o cifrador de César, vou dar mais ênfase nele, apresentar mais detalhes, que inclusive será cobrado em uma atividade no final do vídeo. O cifrador de César é uma das técnicas mais antigas e conhecidas. Ela foi utilizada por Júlio César para se comunicar com os seus generais. O algoritmo usado por esse cifrador é bem simples. Consiste em substituir a letra pelo seu 50º caractere. Ou seja, se considerarmos K igual a 2, a letra A será substituída pela letra C. O R será substituído por T, e assim sucessivamente. A gente vai fazer algumas práticas para pegar bem isso, tá bom? Antes da gente iniciar as práticas, eu vou explicar para vocês aqui o seguinte. Eu vou utilizar uma estrutura padrão aqui, com mensagem aberta, o alfabeto e a mensagem cifrada em todos os casos. Dessa forma, para mim, ficou mais fácil de entender como funciona. Mas vocês podem fazer da maneira que acharem melhor. Eu aconselho a fazerem o alfabeto antes de iniciar, tá? Então, eu vou colocar aqui o alfabeto para a gente começar. E a primeira mensagem aberta que a gente vai cifrar é aula. Então, colocando primeiro o alfabeto, todas as letras de A a Z em ordem. Abaixo, eu vou colocar a mensagem que eu quero cifrar, que é chamada de mensagem aberta. No caso, primeiramente, a gente vai utilizar uma palavra de 4 letras, que é aula. E abaixo dela, a gente vai colocar a mensagem cifrada. À frente da mensagem cifrada, a gente vai colocar o valor de K. A gente vai fazer em 3 valores. Primeiro, K igual a 1. E aí, a gente vai cifrar. Depois, a gente vai fazer K igual a 2 e depois K igual a 3. Nessas 3 cifras, a gente vai utilizar a palavra aula como base, tá bom? Então, agora, com a estrutura montada, a gente vai começar a cifrar a mensagem aberta aula. A primeira mensagem cifrada que a gente vai fazer vai ter o K igual a 1. Então, o que a gente tem que fazer? O primeiro caractere que a gente tem que mudar é o A. Como o K é igual a 1, a gente, na nossa mensagem cifrada, vai colocar o B. No U de aula, a gente vai colocar o V, e assim sucessivamente. O caractere que tiver à frente, né, 1 à frente, porque K é igual a 1, a gente vai colocar na mensagem cifrada. Então, A ficou igual a B, U ficou igual a V, o L ficou igual a M e o A novamente igual a B. Então, a gente tem aqui uma mensagem cifrada com K igual a 1. Agora, a gente vai cifrar a mesma palavra, a mesma mensagem aberta, com K igual a 2. O procedimento é o mesmo, porém, ao invés da gente pular uma letra, a gente vai pular 2. Então, o A vai passar a valer C, o U vai passar a valer W, o L vai passar a valer N e o A, novamente, vai passar a valer C. E assim a gente tem a mensagem aberta aula, como mensagem cifrada K igual a 2, CWNC. E agora, para a gente cifrar a mensagem aberta aula com K igual a 3, vamos repetir o procedimento, porém agora o A vai passar a valer D, o U vai passar a valer X, o L vai passar a valer O e o A novamente vai passar a valer D. Então, a mensagem cifrada de aula com K valendo 3 é DXOD. Para decifrar uma mensagem no cifrador de César, é necessário conhecer a mensagem cifrada e o valor de K utilizado para cifrar a mensagem, o que é chamado de chave criptográfica.
Mas se a gente não tiver o valor de K, é possível tentar decifrar esse código. A tentativa sem a chave é chamada de análise exaustiva ou ataque de força bruta. O número de chaves possíveis em um algoritmo de cifragem é conhecido como seu espaço de chaves. O algoritmo adotado pelo governo americano utiliza o princípio de Auguste, um francês que em 1883 disse: "O segredo de uma técnica criptográfica não deve residir em algoritmo em si, mas no espaço de chaves que ela provê." Usando chaves de 128 bits, esse algoritmo oferece um espaço de chaves de 2 elevado a 128 possibilidades, ou seja, 3.404.282.930.474.607.431.456 chaves diferentes. Se pudéssemos testar 1 bilhão de chaves por segundo, ainda assim seria necessário 10 sextilhões de anos para testar todas as chaves possíveis. É muita coisa, né? Agora, a gente vai cifrar uma frase, a qual poderia até ter sido usada no tempo de César. Então, utilizando a mesma estrutura, eu vou começar aqui com o alfabeto e abaixo a mensagem aberta. Então, a nossa mensagem aberta agora será: iremos atacar ao entardecer. Como eu já passei para vocês o passo a passo, eu só vou substituir aqui e passar para vocês como ficou a frase cifrada. Então, primeiro, iremos atacar ao entardecer com K igual a 1, ficou JSFNPT, BU, BD, BS, BP, FOU, BS e FDFS. Iremos atacar ao entardecer com K igual a 2, ficou KT, GOU, CV, CE, CT, CQ, G, PV, CT, F, G e T. Iremos atacar ao entardecer com K igual a 3, ficou LU, H, PV, DW, DF, DU, DR, HQ, WD, UG, HFU. Olá! Agora nós iremos falar sobre os tipos de criptografias. Nós iremos falar de duas: a criptografia assimétrica, que é um pouco mais nova, e a criptografia simétrica, que é um pouco mais antiga. Iremos começar falando sobre a criptografia assimétrica, a mais nova. A criptografia assimétrica é também conhecida como criptografia de chave pública. Para funcionar, ela se baseia em dois tipos de chave de segurança, uma privada e a outra pública. Com ela, o usuário pode cifrar os dados que ela vai enviar e ainda checar a identidade de um usuário. O algoritmo da criptografia assimétrica são mais complexos do que da criptografia simétrica. Portanto, são mais lentos e precisam de mais poder de processamento. No entanto, isso também pode ser muito mais seguro. A chave pública pode ser distribuída a qualquer pessoa que tenha interesse em criptografar uma mensagem, mas a chave privada nunca é divulgada, o que não deixa suscetível a invasores. Bem, agora nós iremos falar sobre a criptografia simétrica, que é uma mais antiga e mais conhecida na técnica de encriptação. Os dados são divididos em blocos, e uma chave secreta é aplicada a cada um deles, alterando a ordem das letras, substituindo números para criar um texto cifrado. Essa técnica usa somente uma chave secreta para cifrar e decifrar os dados. De maneira que, se o destinatário não tiver, será se ambos, o remetente e o destinatário, tiverem a chave secreta, eles poderão cifrar e decifrar todas as mensagens que usam aquela determinada chave, no caso. O que é ao mesmo tempo uma vantagem,
em uma vulnerabilidade do sistema. A criptografia assimétrica é de implementação rápida e fácil, o que faz se tornar a forma mais fácil de encriptação mais comum em transações de compras e venda online, que a gente usa no nosso dia a dia no e-commerce, como Mercado Livre, Amazon, entre outros. Os criptossistemas simétricos são, como havia dito, são muito mais rápidos e bastante eficientes para a cifragem de grandes volumes de dados, como arquivos em um disco rígido ou tráfego em uma conexão de rede. Entretanto, se a informação cifrada tiver de ser enviada a outro usuário, a chave de criptográfica terá que ser transmitida a ele através de algum meio seguro para mantê-la secreta. Esse problema é conhecido como um problema de distribuição de chave. Bem, agora nós iremos falar um pouco sobre cifradores de substituição e transposição. De acordo com as operações usadas para cifrar os dados, os cifradores simétricos podem ser baseados em operações de substituição ou transposição, aquilo que eu tinha falado recentemente. Os cifradores de substituição se baseiam na substituição de caracteres por outros caracteres usando tabelas de substituição, ou os alfabetos. Esses cifradores podem ser monoalfabéticos, quando usam uma tabela única de substituição, ou polialfabéticos, quando usam mais de uma tabela. Bem, os cifradores de substituição polialfabéticos operam com mais de uma tabela de substituição de caracteres. Um exemplo clássico de cifrador polialfabético é o cifrador de Vigneri, que foi inicialmente proposto por Giovan Battista Belazzo em 1553 e refinado por Blaise Vigneri no século XIX. Trata-se de um método de cifragem que combina vários cifradores de César em sequência. As operações de cifragem / decifragem usam a tabela denominada de tábula rasa. Bem, agora vamos falar um pouco também sobre a criptografia híbrida. Embora elas sejam mais versáteis, os algoritmos assimétricos costumam exigir muito mais processamento que os algoritmos simétricos equivalentes. Além disso, eles necessitam de chaves bem maiores que os algoritmos simétricos, e geralmente só podem cifrar informações pequenas, menores que o tamanho de uma chave. Por isso, muitas vezes, os algoritmos assimétricos são usados em associações com os simétricos, por exemplo, os protocolos de rede baseados em TCTLS, Transport Layer Security, como o SSH e os protocolos e o HTTPS. Usa criptografia assimétrica somente no início de cada conexão para definir uma chave simétrica comum entre os dois computadores que se comunicam. Essa chave simétrica é chamada de chave de sessão. É usada para cifrar e decifrar os dados trocados entre dois computadores durante aquela conexão, sendo descartado somente quando a sessão encerra. Eu irei apresentar um pouco sobre a assinatura digital. Meu nome é Gustavo e eu irei começar. A assinatura digital é um recurso que o usuário, um site ou uma entidade tem à disposição para comprovar sua identidade na internet, como se fosse para comprovar que é você. Elas foram criadas para garantir a segurança dos negócios online, sejam eles com fins lucrativos ou não lucrativos. Dessa forma, o emissor, quem assinou no caso, está comprovando através da assinatura digital que é ele mesmo quem diz ser, e há uma série de recursos que podem ser checados para garantir a autenticidade do objeto assinado. Isso vale tanto para documentos quanto para sites que também precisam de certificados. Certificados digitais legítimos para que sejam considerados seguros, seja pelo Google ou outros meios, monitores e tal. No caso de um site, o navegador verifica a validade do certificado SSL, o que confere ao domínio o selo de site seguro. O cadeado verde, no caso do Google Chrome, aquele cadeadinho que fica na parte de cima do Google. Embora que isso não signifique que um conteúdo do domínio seja de fato confiável.
Como posso conseguir uma assinatura digital? Eu irei explicar como você pode conseguir uma. No caso de sites, o certificado SSL é essencial para garantir uma comunicação de dados segura e para evitar que seu domínio seja marcado como inseguro. Sem HTTPS. Existem serviços que oferecem certificados gratuitos como Let's Encrypt, mas por não oferecerem garantias quanto à confiabilidade dos dados, fuja deles. No caso, eles não garantem que seus dados fiquem seguros. Alguém pode chegar lá e olhar. No Brasil, as empresas Cômodo, Symantec, Geoturf e Twente são habilitadas para vender certificado SSL. Elas oferecem contratos anuais e o dono do site também deve zelar pela segurança de dados de seu usuário, conforme a legislação. Você também tem que cuidar dos seus dados, né? Logo, o mais sensato é contratar um serviço confiável. Para pessoas, é possível adquirir assinaturas ou certificados digitais que validem sua identidade através do CPF. Para pessoa física ou do CNPJ. Para MEIs e tal, quem tem empresas. Ou do registro da OAB. Para profissionais de direitos habitados pela ordem, entre outros. Vamos falar um pouco de chaves, de certificados de chaves públicas. Mas primeiramente, o que é uma chave pública, né? Uma chave pública é um composto de uma mera sequência de bytes, né? Que assim ela não permite que outras pessoas identifiquem o proprietário dessa chave ou o dono da chave, né? Mas qual é a utilidade de uma chave? A utilidade da chave é basicamente autenticar certificados digitais. Certificados digitais que são muitas vezes usados em documentos, que são usados em transações, que são usados em alguns sites mesmos. Alguns dos certificados mais comuns, né, do formato mais comum que a gente tem hoje, é o PGP e o X509. Os X509 são extensivamente utilizados na internet para autenticação de chaves públicas, né, e de servidores web, e-mail, site mesmo, para você fazer um login. É para isso que você vai usar ele, mais usar a X509, ok? Já o certificado PGP, ele vai ser mais usado em servidores, tipo, em servidores nível mundial, digamos assim, aonde várias pessoas vão ter acessos a ele, onde pessoas vão poder adicionar dados e excluir dados e editar dados de um servidor a nível mundial. E para isso o certificado PGP será mais utilizado, né? Temos agora algumas características, né? Que já foi o que eu falei, né? O certificado digital, ele é muito utilizado para autenticação de transações, autenticação de documentos, né? Para assinar aquele documento que o teu gerente do banco manda para você, e você precisa dar aquela assinatura digital, né? Ali vai um certificado certificando que aquela é a sua assinatura. A sua assinatura vai ser a sua chave pública, né? Então, basicamente vai usar para muitas coisas, né? Infraestrutura de chaves. A infraestrutura de chaves nada mais é do que a gente construir uma estrutura, né, de chaves para uma chave autenticar a outra, né? Porque quem nos garante que a chave que estamos utilizando e que o certificado que estamos utilizando, ele é válido, ele é confiável? Para isso, a gente tem os autenticadores de certificados, ou os AC. Os autenticadores de chaves são pessoas mais confiáveis, são, no caso, que serão os programadores mais confiáveis daquele sistema de chave, né?
E para isso, a gente sempre tem alguém ali, né? Para lá em cima ter alguém muito confiável. Então, a minha chave é autenticada pela chave de alguém acima. A chave desse alguém acima é autenticada por outro, alguém mais confiável. E assim vai até chegar em alguém que é muito confiável lá em cima. Ok? E isso aí gera a hierarquia de certificação, né? Que é a hierarquia das chaves. Chegamos à conclusão de que uma chave serve para criptografar um arquivo, né? Para autenticar também um arquivo, para também autenticar um arquivo, para criptografar um arquivo, para descriptografar um arquivo, uma mensagem, seja ele um arquivo, uma mensagem ou um áudio, né? Alguma coisa ali que esteja criptografado e precisa de uma chave para ser descriptografado. Isso será usado a chave de criptografia, né? O certificado nada mais é que é para autenticar, né? Para dizer, olha, isso aqui está autenticado e é seguro, ok? Essa pessoa, né, no caso de um documento, essa pessoa assinou isso aqui e uma vez assinado, só você terá a sua chave de assinatura. Isso, portanto, a partir do momento que a sua chave de assinatura está ali, você assinou aquilo, né? É como uma assinatura normal, só que digital. E é isso sobre as chaves e certificados, ok?